Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Hoje, mais uma vez, uma questão da UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, questão de matemática, UFMS 2020, e a questão diz o seguinte: uma cerâmica da cidade de Três Lagoas comercializa 3 tipos de tijolos: o tipo T1, o tipo T2 e o tipo T3. A tabela a seguir indica pedidos de tijolos realizados por 3 clientes. Então, primeira coisa, você tem que conseguir ler a tabela, entender o que ela está te informando, tá? Isso é fundamental. Eu sei que tem gente que acha que isso é fácil, na hora vai entender rápido, não pratica, chega na hora lá, não entende a tabela direito e erra, tá? Então, o que a tabela está dizendo aqui? Ó? As colunas são os tipos de tijolos. Você primeiro, quando vai ler uma tabela, você presta atenção nos títulos das colunas e no título das linhas, tá vendo? Então, o cliente 1 fez um pedido de 5.000 tijolos do tipo 1, 2.000 tijolos do tipo 2 e 3.000 tijolos do tipo 3. É isso que está escrito aqui. O cliente 2 pediu 1.000 tijolos T1, 4.500 T2, 6.000 do tipo T3. E o cliente 3 fez um pedido de 2.500 tijolos do tipo T1, 4.000 tijolos do tipo T2 e ele pediu também 5.500 tijolos do tipo T3. Sabendo que o cliente 1, o cliente 2 e o cliente 3 pagaram por seus pedidos, respectivamente, a quantia de R$16.000, o cliente 1 pagou, R$19.500 o cliente 2 pagou e R$20.000 o cliente 3 pagou, é correto afirmar que... Aí vem as opções. O valor de cada unidade do tijolo T1 é R$2. B. Os 3 tipos de tijolo possuem o mesmo preço por unidade. C. O valor de cada unidade do tijolo T3 é R$1,50. D. A matriz formada pelos valores de cada unidade dos 3 tipos de tijolo é da ordem 1 por 3. Essa aqui foi a mais vaga. Deu até para entender o que o examinador, vou explicar. Dá para entender o que ele quis dizer, mas ficou super vago, na minha opinião. Não ficou precisa essa afirmação para poder dizer se é falso ou verdadeiro a rigor, mas dá para entender o que ele quis dizer, daqui a pouco eu vou explicar. E letra E fala que o valor de cada unidade de tijolo T2 é R$1. Ou seja, 4 dos 5 itens giram em torno do valor da unidade de cada tijolo, tirando esse item estranho aqui, o D. Tá? O D é porque ele pensou em matrizes. Matrizes e sistemas de equações têm um elo de ligação razoavelmente forte. É muito comum, ainda mais na UFMS, aparecer questões em que une matrizes com um sistema de equações. Por quê? Matrizes funcionam como uma representação de sistema de equações. Tá? Você pode encontrar outras questões no capítulo do material capítulo de equações, você vai encontrar outras questões em que tem matrizes e ele faz uma pergunta sobre o sistema que é representado por aquelas matrizes. Aqui é uma tabela. Tabela também é uma representação que pode ser associada à matriz. Ó. Essa aqui, por exemplo, tem 3 linhas e 3 colunas. Cliente 1, cliente 2, cliente 3. O pedido total de tijolos T1, T2 e T3 de cada cliente. Tá? Então, já olhando para a letra D, para já eliminá-la de cara, o examinador quis que você enxergasse isso aqui como um sistema formado por um produto de matrizes, apesar de não ter ficado claro. Ele não falou assim, ó, a matriz formada pelos valores de cada unidade dos 3 tipos de do tijolo, para que se monte um sistema, para que multiplique a matriz tabela, a fim de se montar um sistema com os dados do enunciado, não. A matriz formada pelos valores é de 1 por 3. O que você tem que saber aqui, quando você fala que a matriz é da ordem 1 por 3, o primeiro valor, que vem aqui, o 1, nesse caso, representa a quantidade de linhas da matriz. Tá? Quantidade de linhas da matriz. Já o segundo valor aqui, que é o 3, ele vai representar
a quantidade de colunas da matriz. Então, ele está dizendo que a matriz formada pelo valor unitário de o valor de cada unidade, de cada tipo de tijolo, é de uma linha por 3 colunas. Uma matriz de uma linha por 3 colunas, ela é assim, ó. Aqui tem um termo, tipo A11, aqui o A12 e aqui um A13. Só que aqui é para ver se você já está acostumado a ver representações de sistemas de equações usando o produto de matrizes. E se você está acostumado, você vai saber que a matriz com os valores unitários de cada tijolo, para montar um sistema aqui, tendo o valor gasto total, e se você interpretou a tabela direito, ela tem que ter esse formato aqui, ó. Digamos que T1 vai ser eu vou falar que T1 vai ser o valor unitário do tijolo tipo 1. T2 vai ser o valor de cada tijolo tipo 2 e T3 vai ser o valor de cada tijolo do tipo 3. Observe que se eu coloco nesse formato, matriz coluna e não matriz linha, e aplico a multiplicação de matriz, imagina aqui que aqui é uma matriz, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer 5.000. Não vou entrar no detalhe de multiplicação de matriz, mas é o quê? Primeira linha com a primeira coluna. Primeira linha com a primeira coluna. Aí você faz elementos correspondentes ao produto e soma, né? Então fica 5.000 vezes T1, mais 2.000 vezes T2, mais 3.000 vezes T3. Porque é linha com coluna. Depois a segunda linha com a coluna. E assim vai formando. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar na hora de eu escrever aqui a matriz. Então, o que ele queria que você notasse é que para fechar a matriz aqui, que vai representar o sistema que une as informações de quanto cada cliente pediu de cada tijolo, o preço unitário de cada tijolo e o valor gasto total por cada cliente, teria que ter os valores unitários na forma de coluna, ou seja, 3 linhas por uma coluna. Teria que ser 3 por 1. Ela teria que ser esse formato. E não esse formato de uma linha por 3 colunas. Ele inverteu. Por isso a letra D está falsa. Mas eu tinha que tentar entender o que ele quis dizer, porque ele economizou aqui nas palavras, na minha opinião. Bom, mas o que eu expliquei agora já vai servir para eu explicar o que eu vou fazer até o fim da questão para deduzir qual é a alternativa correta. Porque agora as 4 que restam, para responder todas, basta encontrar o valor unitário de cada tipo de tijolo. Então eu vou montar esse sistema aqui, ó. Se eu pegar quantos tijolos do tipo T1 o cliente 1 pediu e multiplicar pelo preço da unidade do tijolo T1, fazer 5.000 vezes T1, você concorda que vai dar quanto ele gastou com o tijolo T1, valor total em reais? Por exemplo, se cada tijolo T1 é R$1, ele gastou 5.000 vezes 1, R$5.000, ele pediu 5.000 tijolos. Se o tijolo T1 custasse cada um R$2, ele teria gasto 5.000 vezes R$2, que é o preço de cada tijolo, teria gasto R$10.000. Faz sentido? Faz, então tá bom. Então, esse aqui é o valor que o cliente 1 gastou comprando tijolos do tipo 1. Aí eu somo, usando o raciocínio análogo, 2.000 vezes T2, que é esse vezes esse. Agora eu somo com 2.000 vezes T2, que é quanto ele gastou com tijolos do tipo T2, mais 3.000 vezes T3. Você percebeu que eu estou fazendo produto de matrizes? 5.000 vezes T1, mais 2.000 vezes T2, mais 3.000 vezes T3, primeira linha com a primeira coluna. Isso é multiplicação de matrizes. Tá? Então, essa multiplicação aqui de matriz, aqui tem um vezes, representa o que eu estou escrevendo aqui, monta o sistema. Então, mais 3.000 vezes T3, que é quanto ele gastou com tijolos do tipo 3, vai dar o total que o cliente 1 gastou, que é o que ele gastou com tijolo tipo T1, mais o que ele gastou com tijolo tipo T2, mais o que ele gastou com tijolo tipo T3, que a questão informa que é R$16.000. Agora eu aplico a mesma coisa, não vou ficar explicando passo a passo, eu repeti o mesmo procedimento para o cliente 2 e para o cliente 3, para fechar a matriz. Observe que aqui, ó, não vai caber, mas aqui viria a matriz do gasto total, chamada de gasto do cliente 1, gasto do cliente 2 e gasto do cliente 3. Esse sistema aqui, ó, esse sistema aqui, ó, contando essas matrizes em azul, aqui colocando 16.000, 19.000 e 520.000, representa o sistema que eu vou montar agora. A UFMS já cobrou isso antes.
outros vestibulares também cobram essa associação, essa representação de um sistema linear através de matrizes, tá? Então, fiquem atentos. Então, aqui vai ficar, repetindo o procedimento agora para o cliente 2. 1.000 vezes T1 mais 4.500 vezes T2 mais 6.000 vezes T3 igual a 19.500. Aí agora vem 2.500 vezes T1 mais 4.000 vezes T2. Agora é o cliente 3. 2.500 vezes T1, 4.000 vezes T2, mais 5.500 vezes T3 vai dar o total gasto pelo cliente 3, que foi R$20.000. Pronto, montei a equação que eu queria que montasse. Agora o problema é resolver essa equação. O problema é que essa equação ficou muito grande, esse sistema. Ficou com números muito grandes, então eu tenho que usar toda a artimanha, toda a técnica, tudo que eu já aprendi com a prática para encontrar o melhor jeito de resolver esse sistema. Resolver esse sistema tem várias maneiras, não vou entrar em detalhes em todos aqui para não ficar maçante, mas você pode fazer o tradicional, que é tentar isolar as variáveis em umas equações, em uma ou duas, e tentar substituir na terceira, e na outra até que fique só uma variável, que nesse caso eu acho que não funciona muito bem de cara. Que outra coisa você pode fazer? Fazer por determinante da matriz coeficientes, fazer o D, o DX, DY, DZ, e aí calcular o X, o YZ, que seria o T1, T2, T3, que aqui até funcionaria mais ou menos, ainda fica conta muito grande, a não ser que você faça muita artimanha com combinação linear entre as linhas e colunas para poder ajeitar, então não achei que era a melhor maneira. A melhor maneira, ou a menos pior, digamos, que eu encontrei para resolver, é o simplificar ao máximo esses valores primeiro, vou mostrar como, e depois eu vou fazer um híbrido de escalonamento, que é você transformar basicamente esse sistema numa escadinha aqui fica com T1, T2, T3, aqui eu elimino T1, fica T2, T3, aqui eu elimino T1 e T2, fica só o T3, aí eu encontro T3, substituo e vai voltando. Só que fazer também escalonamento até o final não achei muito prático. Nada é muito prático do jeito que eles colocaram aqui, pelo menos não encontrei nenhuma maneira. Muito prático, mas a menos trabalhosa que eu encontrei é a seguinte. Eu vou fazer um híbrido, então, entre começar a escalonar, aí quando ficar pequeno o suficiente o sistema, eu vou fazer o tradicional, que é isolar a variável em uma e substituir na outra. Primeiro, eu vi que está todo mundo na casa do milhar aqui, né? Então, eu vou dividir as 3 linhas por 1.000. Aí vai ficar. Eu posso fazer isso, né? Eu tenho uma equação, eu posso dividir todos os elementos, todos os termos pelo mesmo número, que eu mantenho o valor da equação, eu mantenho a veracidade da igualdade. Então vai ficar 5T1, dividindo tudo por 1.000, 2T2 mais 3T3 igual a 16. A segunda fica T1 mais 4,5T2, dividindo por 1.000, mais 6T3, igual a 19,5. Aí aqui vai ficar 2,5T1, mais 4T2, mais 5,5T3, igual a 20. Tá, só que ainda ficaram esses números quebrados. Então, eu vou pegar a segunda e a terceira equações e vou multiplicar por 2 para tirar esses 0,5, né? Ah, professor, por que você não dividiu então logo elas por 500? Porque eu achei que assim ficaria mais claro. Eu podia ter dividido a primeira por 1.000 e as outras duas por 500, mas eu acho que a conta assim ficou um pouquinho melhor e fazendo em 2 etapas. E ficaria mais claro também na cabeça de vocês que estão ainda aprendendo isso, divide tudo por 1.000, depois multiplica essas duas por 500, fica melhor do que, essa por 1.000, essa por 500, e as contas vão complicando um pouquinho. Dividir por 1.000 é mais imediato, né? E de multiplicar por 2 também. Então, a primeira eu vou repetir. Então, repetir, aqui é T1. Mais 2T2, mais 3T3 igual a 16. Aqui ficou multiplicado por 2, então ficou 2T1, mais 9T2, mais 12T3 igual a 39. E por fim ficou 5T1 mais 8T2
mais... Fiz certo? Fiz. Mais 11T3 igual a 40. Tá? Uma boa parte dessas contas eu já fiz, porque eu fiquei trabalhando em cima dessa questão para tentar encontrar o melhor jeito de explicar para vocês, né? Por qual método resolver esse sistema gigante, né? Então, eu não vou perder muito tempo com as continhas, até porque eu já expliquei muita teoria e tal, já tem muita continha, então as contas mais complicadas eu já tenho anotadas aqui e vou olhando, mas vocês façam essas contas na mão para treinar. Eu fiz na mão, tá? Só para avisar vocês. Então tá, aí eu tô com esse sistema aqui. Eu vou copiar e vou jogar ele, que agora tem que resolvê-lo, eu vou jogar ele na página de baixo aqui, para a gente continuar. E vamos lá. Aí, beleza. Então eu tenho que resolver esse sistema, eu tenho que achar T1, T2, T3 para analisar as alternativas. Ok? O que podemos fazer então aqui? Ó? Aqui é a hora que eu vou fazer um pouco de escalonamento. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 1 e vou somar com a terceira linha. Por quê? Para sumir com T1. Aqui tem 5T1, aqui tem 5T1. O que isso eu posso fazer, professor? Pode. Isso é uma combinação linear. Quando você faz combinação linear, você não altera a solução do sistema. O que é combinação linear? É multiplicar as equações por um certo valor e somar o resultado, e somá-las, e depois somar esse resultado com uma das próprias linhas. É multiplicar e somar com outra, basicamente. Né? Eu não vou formalizar demais a definição para não ficar complicado, mas basicamente você pode multiplicar ela por um número e somar com a outra, sem que eu tenha que mexer nessa que eu multipliquei. Eu posso escrever ela com menos 5, menos 2? Posso. Mas para quê? Basta imaginar que aqui é menos 5 mais 5, e vou colocando o resultado, substituindo na que eu somei. Então, eu vou multiplicar essa por menos 1 e somar com essa. Como eu vou, onde eu vou somar é que eu mexo, as outras eu copio. Então, vai ficar, vou copiar aqui, vai ficar 5T1 mais 2T2 mais 3T3 igual a 16, 2T1 mais 9T2, T2, mais 12T3 igual a 39. E agora, ó, menos 5 com 5, 0. Então, T1 some. Menos 2 com 8, 6. Tá vendo? Eu estou fazendo a operação multiplicando e somando. Menos 3 com 11, 8. Igual a menos 16 com 40, 24. Esse sistema que eu encontrei aqui, ó, ele é equivalente a esse. Tem as mesmas soluções, né? Os valores T1, T2, T3. Então, eu posso fazer isso. Isso é um poder enorme que você tem que saber usar. Agora, que vem a parte um pouquinho mais chatinha. Porque eu quero pegar esse aqui e sumir com esse 2T1. Então, eu vou ter que multiplicar por 2. Eu tenho que fazer isso aqui virar menos 2. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui. Vou multiplicar por 2 quintos. Menos 2 quintos. Por quê? Se eu multiplicar isso aqui por 2 quintos, fica 2, tá vendo? 5 vezes 2 quintos dá 2. Só que eu quero fazer menos 2 para quando eu somar com 2, anular esse aqui. Então, eu vou multiplicar por menos 2 quintos a equação 1 e somar com a de baixo. Beleza. Aí, o que eu faço? Eu copio as outras duas, as duas que eu não vou somar. Então, eu copio a primeira, 5T1, mais 2T2, mais 3T3, igual a 16. Aqui é a que eu vou somar, então deixa eu copiar a última aqui, que é 6T2 mais 8T3 igual a 24. E agora eu vou fazer assim, ó, multiplicar 5 com menos 2 quintos dá menos 2. Somado com 2, 0. Elimino T1. Agora tem que tomar cuidado. 2 vezes menos 2 quintos dá menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Somo com 9. Vou fazer aqui rapidinho. Menos 4 quintos mais 9 dá menos 4 mais 45 sobre 5.
que vai dar 41 sobre 5. T2. Não facilitar, o FMS não facilitou esse sistema. 3 vezes menos 2 quintos dá menos 6 quintos. Com 12, menos 6 quintos mais 12, dá 60 menos 6, 54 quintos. Então, aqui vai ficar 54 quintos, T3. E, finalmente, 16 vezes menos 2 quintos dá menos 32 quintos, mais 39. Daí fica menos 32 mais 5 vezes 39. 39 vezes 5. Se fosse 5 vezes 40, daria 200. Tira 5, dá 195. Só para confirmar, 5 vezes 9, 45. Vão 4, 3, 15, 195. 195 tirando 32, dá 163 sobre 5. 163 sobre 5. Isso aí. O negócio não é fácil, não. Então, assim, a questão era um pouco fácil de interpretar, apesar que você tem que ter essa afinidade já em olhar para uma matriz, um produto de matriz, uma equação matricial e perceber quando que ela é representável por um sistema linear. E aí depois tem que resolver. Aí eu coloquei o sistema, agora é só resolver, mas resolver nem sempre é tão fácil. Para deixar isso aqui agora mais limpinho, ó, porque aqui ficou tudo fração, eu vou multiplicar tudo por 5, para sumir esses 5 aqui de baixo. E acho que finalmente eu vou ter terminado a parte de escalonamento. Como eu falei, não vou fazer escalonamento até o fim. Vou fazer só usar a técnica que é essa de ficar usando combinação linear para ir eliminando termos, vou usar até só um ponto suficiente para que o sistema não fique com conta muito gigante. Aqui eu multipliquei por 5, então vai ficar 41 T2 mais 54 T3. Deixa eu ver se está ficando igual ao que eu fiz mais cedo. Isso mesmo. Igual a 163. Aqui vai ficar 6T2. Aqui, ó, vou dividir também, ó. Vou aproveitar. Aqui eu vou dividir todos por 2. Então, aqui vai ficar 3T2. Já ficar um número mais fácil de fazer conta. 3T2 mais 4T3 igual a 12. Tá? Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora do jeito tradicional, que é vou pegar essa equação aqui e vou isolar T3. Aí vai ficar 4T3 é igual a 12 menos 3T2. Passo 4. Aproveitar que eu estou apagando, deixa eu apagar essa conta errada aqui. Não preciso mais dela. Vocês têm que praticar a conta. Fiz um pouquinho, vocês verem que é bom praticar a conta. Passo 4 dividindo, fica T3 igual a 12 por 4, 3, menos 3 quartos. Vou escrever com decimal, que é 0,75 de T2. Acho que aqui fica melhor um pouquinho. Pronto, isolei T3, vou pegar o T3 e substituir na equação 2, essa aqui, ó. Aí vai ficar 41 T2 mais 54 T3, que é 3 menos 0,75 T2, igual a 163. Aí vai ficar 41 T2 mais 54 vezes 3 dá 162. 54 vezes 0,75, já fiz essa conta, se eu acho fácil aqui. Dá 40,5. Igual a 163. Agora fica fácil. Agora a questão acalmou, né? Passou aquela tensão, aquele maremoto, que era essa questão aqui, cheio de conta, número chato. Agora ela vai dar uma acalmada e fica tudo bem. 41 menos 40,5 dá 0,5T2. 163 menos 162 dá 1. Passa o 0,5 dividindo, ou é o mesmo que multiplicar por 2, então vai dar T2 igual a 2 reais. Então, o preço de cada unidade de tijolo T2 é R$2. Agora acalmou, né? Agora é só substituir esse valor nessa aqui do T3, aí vai dar
T3 igual a 3 menos 0,75 vezes T2, que vai dar 3, e T2 eu troco aqui por 2, né? 0,75 vezes 2 dá 1,5, 3 menos 1,5 vai dar que cada unidade do tijolo T3 é 1,50. Se você olhar as opções, você já tinha o gabarito a partir daqui, porque ele fala em uma das opções, se não me engano é a letra C. A letra C fala que cada unidade do T3 é 1,50, tá? E mais, vamos para efeito didático, né? Curiosidade também, vamos calcular o T1. Vamos substituir nessa primeira equação aqui de cima, ó, vai ficar 5 vezes, vou pegar ela aqui, ó, e substituir os valores que eu já tenho. 5 vezes T1, mais 2 vezes T2, que é R$2, mais 3 vezes T3, que é R$1,50, tem que dar 16. 5T1 mais 4, mais 4,5 é igual a 16. 5T1, não, aqui é 4,5. Dá 8,5, passa subtraindo, vai acabar dando 7,5. 7,5 dividido por 5 dá 1,5. Então, o tijolo T1, cada unidade dele também custa R$1,50. Então, o tijolo T2 é o mais caro, custa R$2, e os tijolos T1, tipo 1 e tipo 3, ambos custam cada um R$1,50. Vamos analisar as alternativas? O valor de cada unidade do tijolo T1 é R$2. Não, o único que é R$2 é o T2. Então, tá falso. Os 3 tipos de tijolo possuem o mesmo preço por unidade. Falso. O valor de cada unidade de tijolo T3 é R$1,50. Verdadeiro. O valor de cada unidade de tijolo T2 é R$1. Não. O T2 é R$2. Falso. Então, gabarito letra C de casa. Certo, galera? É isso aí. Era uma questão muito mais trabalhosa, eu acho, que difícil. Tá? Você tinha que montar esse sistema e o trabalho uma hora era resolver. Se você quiser depois testar resolver pelo método dos determinantes dos coeficientes, que é o D, o dx, dy, dz, e aí fazer dx por d, dy por d, dz por z, por d, pode. As contas eu tentei, a não ser que você fique fazendo muita combinação linear para reduzir os coeficientes, vai ficar uma conta bem chata, mas dá. Ou fazer escalonamento até o final, que também eu acho que vai dar bastante continha, não precisa, né? E também substituição, não encontrei um por substituição que fosse mais simples do que esse, escalonando primeiro um pouco e depois substituindo. Ou seja, essa questão exigia que você tivesse muita malícia com esse tipo de assunto, muita afinidade, ou seja, muita prática, de ter encarado exercícios com esse grau de dificuldade de ser trabalhoso para procurar o caminho mais rápido, senão você gasta o tempo todo da prova, um tempo muito grande para resolver. Espero que tenham gostado da resolução e nos vemos na próxima resolução comentada.